Olá, sejam todos bem-vindos ao Grupo Socorrista Maria de Nazaré, em mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz do nosso tempo. Hoje falaremos do capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, e discorreremos dos itens 1 a 3. Mas antes convido a todos que nos liguemos a Jesus, pedindo ao Mestre que nos auxilie, que nos ampare sempre, e que cada vez mais nos facilite o entendimento dos seus ensinamentos, para que possamos vivenciá-los em nossas vidas. Que assim seja. Este capítulo é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho. Ele faz referência a Mateus 5, no versículo 44, 46 a 48, e compõe o Sermão do Monte. Vem após todas as recomendações de Jesus na aquisição das virtudes através das bem-aventuranças. E o texto nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É um mandamento. Amar os inimigos, perdoar-lhes, retribuir o mal com o bem, orar pelos que nos perseguem é o maior gesto de perdão e humildade que podemos ter. E é um grande alívio para o nosso coração. Estas 3 citações compõem regras da caridade. O Livro dos Espíritos nos diz que a caridade, segundo Jesus, se compõe de 3 virtudes: benevolência, indulgência e perdão. Daí nós podemos tirar 3 questões. Como devo agir com o meu próximo? Com benevolência. Benevolente significa querer bem a todos, sem julgamentos, sem cobranças, sem distinções. A segunda pergunta é: ao pensar, julgando ou avaliando o meu próximo, como devo proceder para com ele? Com indulgência. O indulgente é aquele que não vê as falhas alheias. E se vê, se as observa, silencia, não faz alarde, exatamente para que não sejam conhecidas. É uma questão de valorizar o bem sobre o mal. Nos diz o Evangelho que nós devemos ser indulgentes com todas as falhas alheias, sejam elas quais forem, mas que devemos ser severos com relação às nossas. A terceira pergunta é: como devo receber a ação do meu próximo? Sempre com o perdão. Sem mágoas, sem rancores, sem milindres. Mas Jesus, nessa passagem, faz um questionamento. Ele nos pergunta: mas se vocês amarem os que vos amam, que mérito vocês têm nisso? Não fazem o mesmo os publicanos, os pagãos? Qual a diferença? Estes personagens na época de Jesus, naquela sociedade, eram pessoas não gratas. Os publicanos, por exemplo, eram os cobradores de impostos a serviço de Roma e por isso eram pessoas mal vistas. Mas Jesus diz: mas eles também não amam os que vos amam? E vocês, o que fazem a mais? Nós temos que convir que amar aqueles que nos têm afeição, que comungam das nossas ideias, dos nossos pensamentos, da nossa conduta de vida, da nossa relação de afinidade, é muito fácil. Difícil mesmo é nós amarmos os contrários. Aqueles que têm pensamentos diferentes, condutas diferentes, que desafiam os nossos conceitos, as nossas crenças, que muitas vezes se colocam em posições opostas mesmo às nossas. Nos diz um estudioso dos textos bíblicos que o amor é o verdadeiro teste de caráter do homem e que é a grande tarefa, a grande lição que nós temos para aprender nesta jornada. Por isso Jesus nos pede mais. Ele nos pede para amarmos os inimigos.
tendo aí o expoente máximo do amor, amar incondicionalmente. Este é o convite à perfeição. Por isso Jesus nos diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. É preciso inicialmente entendermos que não é possível absorvermos este convite de Jesus ao pé da letra. Não é cabível, é inadmissível sermos perfeitos como o Criador, na sua perfeição absoluta. A nossa perfeição é uma perfeição relativa, a perfeição que nós, humanidade, somos suscetíveis de ter e que mais nos aproxima de Deus. É preciso tirar o espírito da letra. Jesus nos oferece um modelo, como vosso Pai. Mas como vamos entender esta perfeição? Nos diz o Evangelho que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade, como entendia Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes. No texto de tradução grega, nesta passagem de Mateus, a palavra que se refere à perfeição é teleios, que significa completo, plenamente desenvolvido, maduro. Alguns autores a traduzem por propósito. Assim, o convite de Jesus é um convite à plenitude, tendo como modelo nosso Pai. Mas de qual plenitude estamos falando? Da plenitude do amor. Atingir a plenitude do amor para nos tornarmos completos, e que só conseguiremos quando estivermos em perfeita comunhão com Deus. Não são as coisas do mundo que nos completam. Estas são passageiras, são efêmeras. Prazeres que duram muito pouco, não nos sacia. Jesus, junto da mulher samaritana, nos diz que quem beber desta água, da água do mundo, teria sede de novo. Mas quem beber da água que ele oferta, este nunca mais terá sede. O que nos completa são as coisas da alma, são os valores da alma. São os valores permanentes que não se perdem, é o tesouro que o tempo não destrói. Pode até nos parecer difícil entendermos ou chegarmos a esta perfeição, mas é preciso entender que Jesus não nos ofereceria um caminho se ele não fosse possível de ser trilhado. Se ele nos faz essa oferta, é porque é possível sim. É uma conquista que exige esforço e vontade forte, como nos diz Emmanuel. Esta madureza, esta completude é a destinação de todos nós. Estamos todos destinados a esta perfeição. O homem, ele é perfeito quando entende o propósito que foi criado e a que veio ao mundo e o cumpre. Mas qual é este propósito? O item 3 do Evangelho nos dá esta resposta, quando nos diz para sermos homens de bem, seres de bem. O homem de bem é o homem virtuoso e por isso mesmo é aquele que mais se aproxima de Deus. Nos diz esta passagem que o verdadeiro homem de bem, o genuíno, o autêntico, não aquele de fachada, é aquele que cumpre, que vive a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, na pureza de intenções. Ele é essencialmente conhecido, reconhecido pelas suas ações, pelo fruto. Jesus nos diz que a árvore se conhece pelos frutos. Ele é cumpridor da lei de justiça, amor e caridade, entendendo que justiça consiste em respeitar os direitos do outro
e que o amor e a caridade são um complemento desta justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, assim como gostaríamos que este bem fosse feito a nós mesmos. Este item, ele discorre características do homem de bem. E ele nos diz que este homem de bem, ele se interroga frequentemente sobre as suas ações, se questiona sobre suas ações. E ele se pergunta se não violou essa lei, se não feriu, ofendeu, prejudicou alguém mesmo sem perceber, se não perdeu a oportunidade de auxiliar das variadas formas, com palavras, gestos, atitudes, se levou o consolo, se levou o incentivo, se soube administrar o silêncio quando necessário, porque é uma caridade. Se desprezou voluntariamente, por escolha, não fazer o bem. Eu poderia ter feito, poderia ter ajudado, mas... esse mas... Somos experientes nesse item, não é verdade? Sempre achamos desculpas para não auxiliarmos, especialmente se isso exige de nós um pouquinho mais de esforço ou de sacrifício. Ele ainda se pergunta se ninguém tem qualquer coisa contra ele, e se enfim fez todo o bem que podia, pois isso é a caridade. Ele observa as suas imperfeições e as combate continuamente. Tem fé em Deus, nas leis divinas, confia, sabe que nada acontece de forma aleatória e que tudo tem uma razão de ser. Confia e espera em Deus. Faz o bem pelo bem, sem esperar qualquer tipo de gratidão, reconhecimento. Nos esclarece no Livro dos Espíritos que o bem deve ser feito de forma caritativa, ou seja, desinteressada. Em Mateus 6, Jesus nos diz que quando ofertarmos a esmola, que nossa mão esquerda não saiba o que faz nossa mão direita, nos dizendo que a caridade ela é silenciosa, ela é sigilosa. O homem de bem é bom, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque também sabe que precisa de indulgência. Entende as imperfeições do outro, porque também sabe que é imperfeito. Sabe que estamos todos num processo de evolução e que cada qual a seu tempo aprenderá as lições necessárias para o seu próprio processo evolutivo. Nós somos homens de hábitos. O ato de repetição gera o hábito. Assim como nos habituamos com a higiene do nosso corpo físico, por exemplo, podemos nos habituar com o bem e com a caridade. Este é um propósito. Emmanuel nos diz que a vida não reclama atitudes sensacionais, atitudes de extrema grandeza. Ela simplesmente nos pede que sejamos sempre melhores com relação àqueles que cruzam os nossos caminhos. E que ninguém exige que de imediato sejamos o paradigma do amor, mas que nós podemos desde já sermos os condutores da compreensão e da gentileza dentro dos nossos lares. E que a vida nos oferece ao longo do caminho o material necessário para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. Nos diz Emmanuel que no fracasso encontramos a lição do recomeço, que no sofrimento encontramos a lição da paciência, que na enfermidade do corpo a lição da disciplina, que na ofensa a lição da tolerância e do perdão. E nos diz ainda que neste exato momento, neste preciso momento que estamos aqui nesta reflexão, nós podemos agora já construir nos nossos corações uma prece por aqueles que ainda possam não nos compreender
e através desta oração iniciarmos a obra do nosso aperfeiçoamento rumo à vida imortal. Que não nos esqueçamos do nosso propósito, de sermos homens de bem. É só o que nos pede Jesus, que sejamos homens virtuosos, porque só assim estaremos próximos de Deus. Nos esforçando diariamente para sermos cada vez melhores, praticando a caridade dentro dos nossos lares, com todos aqueles que cruzem os nossos caminhos, nos pequenos gestos da vida cotidiana. É assim que gradativamente estaremos construindo em nós este homem de bem e cumprindo o propósito a que viemos. Este é o caminho da perfeição. Que Jesus os abençoe.